Olá, eu sou o contador de histórias do canal Soneca Literária e estou aqui para acompanhar o seu descanso. Antes de se entregar ao sono, deixe seu like, inscreva-se no canal e me conte de onde você nos ouve agora e que horas são aí. Respire fundo, acomode-se e relaxe. História 1: O tempo e as pequenas coisas. O sol caía preguiçoso sobre a cidade, tingindo de laranja os prédios altos e as ruas movimentadas. Havia algo de silencioso na maneira como o calor tocava as calçadas, aquecendo os pés dos transeuntes que passavam apressados, cada um imerso em suas próprias histórias. No café da esquina da Rua das Laranjeiras, sentado junto à janela que olhava para a rua, estava Miguel, com seu caderno aberto sobre a mesa. Entre goles de café e rabiscos cuidadosos, ele observava os detalhes que quase ninguém percebia. A maneira como a fumaça de um carro subia lentamente, os gestos ligeiramente nervosos de uma mulher atravessando a rua, o balanço ritmado de uma bicicleta que passava sempre no mesmo horário. Miguel tinha 52 anos, e a cidade lhe parecia agora um livro antigo, cujas páginas, amareladas pelo tempo, guardavam memórias de um homem que já caminhara por aqueles mesmos becos quando era jovem. Recordava-se de quando frequentava aquele mesmo café com um amigo de infância, que riu tão alto que parecia preencher todo o espaço entre as mesas e cadeiras. Hoje, os sons pareciam menores, como se a cidade tivesse aprendido a falar em sussurros. No banco da praça em frente, uma senhora de cabelos grisalhos alimentava pombos. Havia algo de hipnótico naquele gesto repetitivo, a precisão com que cada grão de pão encontrava o bico de um pombo, a maneira como seu olhar, firme e sereno, percorria cada criatura com familiaridade. Miguel a observava em silêncio, imaginando que histórias ela carregava consigo. Quantos cafés tomara sentada ali? Quantos amores surgiram e se foram entre as árvores da praça? O vento trouxe o aroma de pão fresco da padaria próxima, e Miguel, como sempre, sentiu que cada cheiro carregava consigo uma memória esquecida, uma lembrança de infância que surgia sem aviso, mas com intensidade. Enquanto escrevia, ele registrava não apenas o que via, mas o que sentia, a melancolia tênue que pairava na cidade, o conforto inesperado nas rotinas simples, os encontros e desencontros silenciosos que ninguém notava. Um casal atravessava a rua, mãos dadas, e Miguel pensou na delicadeza da intimidade compartilhada sem palavras. O ritmo constante da vida urbana, com seu fluxo e refluxo, parecia falar diretamente ao coração dele, lembrando-o de que o tempo passava, inevitavelmente, mas que cada instante carregava pequenas eternidades. Do outro lado da rua, uma livraria antiga, com porta rangendo suavemente, convidava os passantes a entrar. Miguel imaginava-se jovem novamente, abrindo aquelas portas pela primeira vez, sentindo o cheiro do papel e a promessa silenciosa de mundos que poderiam ser explorados. Um adolescente entrou, procurando algo específico, mas seus olhos se perderam entre os títulos antigos. Miguel sorriu em pensamento, reconhecendo aquele gesto de curiosidade e desejo de se encontrar nas páginas alheias. O céu começou a se tingir de tons de violeta e rosa. As luzes da rua acendiam-se uma a uma, pequenas estrelas urbanas, e cada reflexo nas vitrines parecia contar uma história própria. Miguel fechou o caderno por um momento e deixou-se levar pela melodia silenciosa da cidade, escutando os passos dos transeuntes, o barulho distante de um bonde, o murmúrio de conversas que nunca seriam ouvidas por ele. Havia paz na observação silenciosa, um entendimento tácito de que o tempo levava e trazia coisas, e que cada momento, mesmo o mais banal, continha uma beleza única. Enquanto o crepúsculo avançava, Miguel percebeu que a senhora dos pombos recolhia os restos de pão, preparando-se para ir embora. Ela olhou para ele e sorriu levemente, um gesto carregado de reconhecimento silencioso. Miguel sentiu, naquele instante, que a cidade inteira parecia respirar junto com ele, compartilhando o mesmo ritmo, a mesma cadência. Cada pedra da calçada, cada árvore na praça, cada rosto que cruzava seu campo de visão parecia parte de uma tapeçaria delicada, tecida ao longo do tempo e das pequenas coisas. O café estava agora quase vazio. O aroma do café forte ainda pairava no ar. E Miguel voltou-se para o caderno. As palavras fluíram mais livremente, guiadas pela memória e pela observação. Ele escrevia sobre o vento, sobre o brilho das luzes nas poças d'água, sobre a simplicidade dos gestos humanos. Cada frase era um lembrete de que,
Embora a vida avançasse e as pessoas mudassem, havia uma continuidade sutil que ligava o passado ao presente, um fio invisível que Miguel procurava capturar em palavras. A cidade começou a escurecer, mas Miguel permaneceu sentado, absorvendo o instante, registrando o que poderia desaparecer com o cair da noite. No silêncio da terceira pessoa de sua própria reflexão, ele percebeu que a beleza residia exatamente ali, na contemplação tranquila, nas pequenas coisas, nas memórias que resistiam ao tempo e aos passos apressados da vida urbana. O sol já se escondia atrás dos prédios altos, e as luzes da cidade começavam a se acender uma a uma, refletindo nas vitrines e nas poças d'água que ainda restavam da chuva da tarde. No apartamento de Valéria, do outro lado da rua onde Miguel observava a vida do café, uma mulher de 30 e poucos anos ajeitava livros e fotografias sobre a mesa. Ela tinha o hábito de olhar para cada objeto antes de guardá-lo, como se tocasse o tempo com as mãos, revivendo memórias que se misturavam ao aroma do chá que acabará de preparar. Cada detalhe da casa contava uma história. O sofá gasto pelo uso constante, as cortinas que filtravam a luz, os quadros na parede que lembravam viagens passadas. Valéria respirava devagar, como se a cidade inteira se movesse em sincronia com seu próprio ritmo interno. No meio da tarde, ela saíra para caminhar pelas ruas que Miguel conhecia tão bem, passando pelo mesmo café e pela praça com os pombos. Valéria não notara Miguel, mas sentirá a familiaridade do lugar, a sensação de que a cidade guardava ecos de outras vidas. Ela caminhava devagar, apreciando as sombras que os postes projetavam sobre as calçadas, os sussurros dos transeuntes, o som distante de um metrô que nunca dormia. Cada passo parecia uma tentativa de segurar o tempo, de prolongar a sensação de pertencimento que vinha da rotina diária. Enquanto caminhava, pensava nas pessoas que cruzara ao longo dos anos, amigos que se perderam, amores que se dissiparam, estranhos que se tornaram lembranças silenciosas. Valéria sentiu uma pontada de nostalgia ao ver uma criança brincando de bicicleta, lembrando-se de seu próprio irmão, e sorriu suavemente, como quem compartilha um segredo com a cidade. Ela parou em frente a uma vitrine de livros usados, e, por um momento, a cidade pareceu suspender a respiração, permitindo-lhe mergulhar em memórias tão densas quanto o cheiro antigo do papel. No banco da praça, o homem de cabelos grisalhos que alimentava os pombos já havia ido embora. Valéria sentou-se, abrindo um caderno que carregava na bolsa, onde registrava pensamentos soltos e observações do cotidiano. Suas mãos se moveram com delicadeza sobre o papel, desenhando não apenas palavras, mas sentimentos, tentando capturar a essência fugidia da vida urbana, a maneira como cada pequeno gesto, um olhar, um sorriso, uma pausa na rua, continha universos inteiros. Enquanto escrevia, notou um casal atravessando a rua de mãos dadas, e algo em sua proximidade trouxe lembranças de encontros passados. A cidade, com sua cadência constante, parecia um organismo vivo, respirando junto com os habitantes que cruzavam suas ruas. Valéria fechou os olhos por um instante, sentindo o peso do tempo e a leveza das memórias que resistiam à passagem dos anos. Havia, naquele momento, uma conexão silenciosa entre todos que haviam habitado aquelas ruas, todos os que haviam sentido a cidade de maneiras diferentes, mas de alguma forma iguais. O crepúsculo avançava, tingindo o céu de tons de violeta e laranja, e Valéria percebeu que estava sozinha, mas não solitária. A cidade oferecia companhia em sua própria melancolia, nas pequenas coisas que sustentavam a vida cotidiana. As luzes refletiam nas poças e nas janelas, transformando cada detalhe em um fragmento de eternidade. Ela respirou fundo, sentindo que cada instante era precioso, cada gesto uma lembrança que se entranhava na memória. Valéria levantou-se do banco, caminhando de volta para seu apartamento, levando consigo o peso e a beleza das pequenas coisas observadas. As ruas, agora silenciosas, guardavam ecos do dia, sussurrando histórias que Miguel e tantos outros talvez jamais conheceriam. Mas a cidade, com sua constante transformação, assegurava que cada história, mesmo breve, tivesse um lugar no tecido delicado do tempo. A noite caiu lentamente sobre a cidade, cobrindo as ruas com uma manta de sombras e luzes difusas. No mesmo bairro, em um apartamento térreo com janela voltada para a rua principal, vivia Sérgio, um homem de 40 e poucos anos,
cujo trabalho como fotógrafo fazia observar a vida urbana com olhos atentos e detalhistas. Ele ajustava a lente da câmera, capturando a luz que refletia nas vitrines, o movimento das pessoas e a cadência quase imperceptível das portas se abrindo e fechando. Cada clique era uma tentativa de prender o tempo, de manter intactas as pequenas coisas que, de outro modo, desapareceriam. Sérgio desceu a rua, câmera pendurada no pescoço, percorrendo os caminhos que Valéria e Miguel haviam atravessado horas antes. O café na esquina ainda mantinha uma luz tênue, e a vitrine da livraria exibia livros antigos, cujas lombadas lembravam histórias já vividas. Ele observou Valéria ao longe, sentada no banco da praça, caderno aberto, escrevendo suas memórias silenciosas. Um sorriso passou pelo seu rosto, não de reconhecimento, mas de compreensão. Ambos estavam tentando capturar o invisível, o que só se revela a quem observa atentamente. Enquanto caminhava, Sérgio viu um grupo de crianças brincando perto da fonte da praça. A água dançava em pequenas explosões, iluminada por refletores amarelos, criando sombras que se alongavam e se curvavam sobre o chão molhado. Ele se agachou, ajustando o foco da câmera, tentando capturar a alegria efêmera que contrastava com a serenidade melancólica da cidade à noite. Cada instante era um fragmento do tempo que ele desejava guardar, como quem segura a respiração para não deixar escapar uma lembrança preciosa. Em uma rua lateral, um casal passava lentamente, mãos dadas, conversando em sussurros que se perdiam na brisa noturna. Sérgio pensou nas histórias que poderiam existir ali. Encontros antigos, despedidas silenciosas, segredos guardados entre as paredes dos prédios que se erguiam ao redor. A cidade parecia um grande livro, cujas páginas se viravam a cada passo dos transeuntes, e ele estava ali para registrar, com paciência e cuidado, os detalhes que definem a vida urbana. O fotógrafo continuou seu caminho, cruzando com Miguel, que ainda se mantinha próximo ao café, observando a cidade com olhos atentos. Miguel percebeu Sérgio por um instante, e os dois trocaram um olhar silencioso, um reconhecimento mútuo de quem entende a cidade de maneira íntima. Nenhuma palavra foi necessária. O entendimento estava no ar, no ritmo compartilhado, no respeito pelas pequenas coisas que cada um buscava preservar. Mais adiante, Valéria recolhia seus pertences e iniciava o caminho de volta para casa. Sérgio capturava, com a câmera, o contraste entre a luz e a sombra, a presença silenciosa dos que atravessavam a cidade sem perceberem que eram parte de um mesmo fluxo. As ruas, a praça, os cafés e as vitrines formavam um cenário constante, onde o tempo passava mas deixava rastros de memórias e conexões sutis, quase imperceptíveis, mas essenciais para quem prestava atenção. No silêncio da noite, Sérgio subiu de volta ao seu apartamento, revendo as imagens capturadas. Cada fotografia era uma história, um fragmento do tempo e das pequenas coisas que definem a vida urbana. Ele colocou o cartão de memória no computador, revisitando, com olhos atentos, cada detalhe que havia conseguido congelar. Entre sombras, luzes e gestos, percebendo que mesmo sem palavras, cada vida se entrelaçava, formando uma tapeçaria delicada que apenas a observação paciente poderia revelar. A cidade respirava, silenciosa, mantendo em si a continuidade das histórias e das memórias que Miguel e Valéria, cada um à sua maneira, haviam testemunhado. Enquanto a madrugada avançava, o bairro adormecia lentamente, mas as memórias e pequenas rotinas permaneciam visíveis para aqueles que sabiam observar. Na mesma praça, agora silenciosa, uma jovem estudante chamada Clara caminhava, carregando uma sacola com livros e papéis amarelados. Ela passava por onde Miguel, Valéria e Sérgio haviam estado horas antes, sentindo, sem entender totalmente, que havia ecos de outras presenças, rastros do dia que se ia. Clara respirou fundo, absorvendo a quietude da noite, e sentiu que cada passo era uma oportunidade de se conectar com a cidade, mesmo que ninguém percebesse. Clara sentou-se no banco central da praça, perto da fonte agora apagada. Tirou do bolso um caderno pequeno e começou a escrever, registrando não fatos grandiosos, mas pequenas observações. O jeito como a luz da rua refletia nas janelas, o som distante de um cachorro, o cheiro de pão recém-assado que ainda pairava no ar. Cada palavra era uma tentativa de capturar o que parecia fugaz, mas que, de algum modo, fazia parte da continuidade invisível da cidade. Ela escrevia sobre a cadência do tempo,
sobre como os encontros e desencontros se acumulavam nas ruas e nas memórias daqueles que passavam por ali. Enquanto escrevia, Clara notou uma figura conhecida atravessando a rua. Miguel, que retornava para casa após horas de observação e escrita no café. Eles não trocaram palavras, mas Clara sentiu uma conexão silenciosa, a percepção compartilhada de que a cidade guardava histórias em cada esquina, em cada detalhe que quase ninguém notava. Ela sorriu levemente, fechando o caderno e sentindo que, de alguma forma, participava de um fluxo contínuo, uma tapeçaria invisível de pequenas eternidades. Miguel caminhou para seu apartamento, observando novamente a praça e o café da esquina, agora iluminados pelas lâmpadas de rua que espalhavam uma luz amarelada. Ele sabia que Valéria já havia retornado para seu apartamento, que Sérgio revisava suas fotos capturadas à noite, e que Clara iniciava suas próprias memórias. A cidade, com sua cadência constante, mantinha cada presença conectada, mesmo que cada pessoa estivesse isolada em seus pensamentos e gestos. No silêncio da madrugada, os detalhes da vida urbana pareciam ganhar uma dimensão quase mágica. Cada pedra da calçada, cada árvore, cada janela acesa contavam uma história. Miguel percebeu que o tempo, embora inexorável, não apagava os pequenos momentos. Ao contrário, eles se acumulavam, formando uma rede delicada que ligava cada indivíduo a outro, mesmo que apenas por fragmentos sutis de percepção e memória. Clara, voltando para seu apartamento, sentiu que havia testemunhado mais do que a própria cidade. Havia sentido o fluxo do tempo entrelaçado nas pequenas coisas. Miguel, ao fechar a porta de casa, também se permitiu reconhecer a beleza silenciosa do que testemunhara. Sérgio, diante das fotos, percebeu que o que registrara era mais do que imagens. Eram fragmentos de vidas conectadas por observações minuciosas e olhares atentos. Valéria, sentada junto à janela, segurava seu caderno como um relicário de momentos que, de outro modo, desapareceriam. Assim, a cidade adormecia, mas o tempo continuava seu fluxo suave e invisível. Cada história, cada gesto, cada memória se entrelaçava, formando uma tapeçaria que ninguém poderia ver por completo, mas que todos sentiam. As pequenas coisas resistiam ao tempo, conectando vidas, criando continuidade e beleza na cadência serena da vida urbana. E, naquela madrugada silenciosa, Miguel, Valéria, Sérgio e Clara dormiam, cada um carregando consigo a certeza de que as pequenas coisas importam, que cada instante, por mais simples que seja, é eterno dentro do tecido delicado da cidade. O amanhecer trazia uma luz tênue sobre as ruas, ainda silenciosas. A cidade, embora aparentemente adormecida, carregava memórias de quem havia passado por ela na noite anterior. No apartamento de Clara, a estudante despertava lentamente, ainda imersa em pensamentos sobre a praça, Miguel, Valéria e Sérgio, presenças que, de alguma forma, pareciam atravessar os corredores de sua própria vida. Ela preparou o café, deixando que o aroma se espalhasse pelo ambiente, e observou a rua lá embaixo, onde poucos transeuntes se apressavam para iniciar o dia. Mais adiante, no mesmo bairro, um homem chamado Henrique caminhava apressado, mochila nas costas, rosto sério mas atento aos detalhes ao redor. Ele era editor de uma pequena revista literária e tinha o hábito de observar a cidade enquanto se deslocava para o trabalho. Cada vitrine, cada esquina e cada banco de praça ofereciam a Henrique pequenas histórias que poderiam virar textos ou imagens. Naquele instante, ele notou a janela do apartamento de Clara entreaberta, o aroma de café que escapava pelo vidro, e sentiu uma curiosidade silenciosa, quase uma conexão com uma vida que ele jamais conhecera de fato. Henrique atravessou a praça central, onde os primeiros sinais do dia começavam a se mostrar. Um senhor varrendo folhas secas, uma criança acompanhada de uma professora, risos e passos apressados que se misturavam aos sons do trânsito, ainda leve. Cada detalhe era registrado mentalmente, um mosaico urbano que ele carregaria consigo durante o dia. O ritmo constante da cidade, com suas rotinas, acasos e encontros, parecia falar diretamente ao seu coração, lembrando da passagem do tempo e das pequenas coisas que sustentam a vida. Enquanto isso, na esquina da Rua das Laranjeiras, um pequeno café já abria suas portas. Sofia, jovem barista, organizava os utensílios e o balcão, preparando-se para atender os primeiros clientes.
Ela conhecia a cidade como quem lê um livro antigo. Cada rua, cada prédio, cada praça tinha histórias que ela sentia e registrava silenciosamente. Ao colocar xícaras e potes de café sobre o balcão, Sofia pensava nas pessoas que passariam por ali, imaginando suas vidas, seus gestos e pensamentos. A cidade parecia sempre fornecer pequenos momentos de inspiração, que se infiltravam no cotidiano de quem prestava atenção. Henrique, ao passar pelo café, parou por um instante para observar Sofia organizando o espaço. Ele reconheceu naquele gesto a mesma atenção e cuidado que dedicava às suas histórias e textos. Não houve palavras trocadas, apenas um entendimento silencioso de que ambos apreciavam a sutileza do cotidiano urbano, a cadência das pequenas coisas que, juntas, formavam a tapeçaria viva da cidade. Ele seguiu seu caminho, consciente de que aquele instante se somava a uma rede invisível de memórias e observações compartilhadas, conectando pessoas de maneira imperceptível. Mais adiante, um jovem casal atravessava a rua, mãos dadas, rindo de algo que apenas eles entendiam. Henrique registrou mentalmente aquele detalhe, não como uma curiosidade trivial, mas como um fragmento de tempo que, de alguma forma, pertencia a todos que caminhavam naquela cidade. A luz da manhã tingia os prédios de tons suaves, refletindo nas vitrines e criando uma harmonia visual que parecia sustentar a própria alma do bairro. Ele percebeu, então, que cada instante, por mais simples ou efêmero, tinha valor e significado, e que a observação paciente era a chave para perceber a beleza do ordinário. Sofia abriu a porta do café para receber os primeiros clientes, sentindo a leve excitação de um dia que começava com possibilidades. Henrique continuou seu caminho, absorvendo cada detalhe, cada gesto, cada sombra e luz que a cidade oferecia. A cidade, com seu ritmo constante e invisível, mantinha todas as histórias entrelaçadas, criando uma continuidade silenciosa e poética que apenas quem estava atento conseguia perceber. O amanhecer, com sua luz delicada e promessa de novos encontros, parecia lembrar a todos que o tempo passa, mas as pequenas coisas resistem, conectando vidas e mantendo vivas as memórias do que já foi vivido. No meio da manhã, a cidade começava a ganhar vida de maneira mais intensa. Carros circulavam, pessoas atravessavam ruas e praças, e os sons cotidianos se entrelaçavam em uma melodia urbana constante. Henrique chegou à pequena livraria próxima à praça central, onde costumava passar algumas horas revisando textos e fotografias. O aroma de livros antigos, misturado com o café do estabelecimento vizinho, criava um ambiente de conforto silencioso, quase como se o tempo desacelerasse ali dentro. Sofia, atrás do balcão, atendia clientes com sorrisos gentis e gestos cuidadosos. Cada xícara de café entregue era feita com atenção e calma, transformando o ordinário em um pequeno ritual de presença. Ela observava Henrique enquanto ele passava algumas palavras com a livreira, notando a atenção dele aos detalhes e a maneira como absorvia o ambiente. Não havia necessidade de conversas longas. O reconhecimento estava no olhar, na percepção compartilhada de que o cotidiano guarda pequenas eternidades. Enquanto isso, Clara caminhava pela rua principal, carregando livros para a biblioteca onde estudava. Ela passou pelo café, vendo Sofia em seu trabalho, e sentiu uma pontada de familiaridade, uma sensação de que a cidade reunia vidas de maneira sutil e invisível. Cada pessoa que cruzava seu caminho parecia carregar uma história, uma memória, um instante de tempo que se conectava a outros, formando uma rede delicada de experiências compartilhadas. Henrique se acomodou em uma mesa perto da janela, observando o movimento da rua. Ele registrava mentalmente cada gesto, cada detalhe, uma senhora alimentando pássaros, crianças brincando de esconde-esconde, o brilho do sol refletindo nas janelas dos prédios. Cada instante parecia carregar um significado maior, e ele escrevia notas mentais para possíveis textos ou ensaios futuros. A cidade, em sua constante transformação, oferecia-lhe fragmentos de eternidade, pequenas coisas que resistiam ao tempo e conectavam vidas de forma invisível. Sofia, entre um pedido e outro, olhou para a rua e percebeu Clara caminhando apressada, livros nas mãos, sorriso leve no rosto. Havia algo de poético na maneira como cada pessoa se movia, como se todas estivessem conectadas por fios invisíveis de memória e atenção. Ela suspirou, sentindo a beleza silenciosa da vida urbana,
da cadência constante do tempo e das pequenas coisas que sustentam a existência. No mesmo momento, Henrique levantou a câmera que sempre carregava, ajustando o foco para capturar um detalhe específico, o reflexo de uma vitrine mostrando parte da praça, incluindo Clara e algumas crianças brincando. Ele apertou o botão, registrando não apenas a imagem, mas o instante, a sensação, a continuidade silenciosa do tempo. O sol, já mais alto, iluminava os detalhes que poucos notavam, mas que, para quem observava com atenção, revelavam uma beleza escondida na vida cotidiana. As ruas, os cafés, os livros, os passos apressados e os gestos calmos formavam uma tapeçaria invisível, ligando Henrique, Sofia, Clara, por meio de ecos sutis, Miguel, Valéria e Sérgio. Cada presença, cada movimento, cada instante criava continuidade e memória, reforçando o fio poético das pequenas coisas que tornam a cidade mais do que um lugar físico. Um espaço de histórias, lembranças e encontros silenciosos que persistem mesmo quando ninguém mais parece notar. O meio da tarde trouxe uma leve brisa que percorria as ruas, espalhando aromas de pão fresco, café e flores das praças. Henrique, ainda na livraria, observava o movimento das pessoas pelas janelas, registrando mentalmente cada gesto, cada expressão. Ele percebeu uma senhora idosa que caminhava lentamente, segurando uma sacola de mercado, e sentiu que cada passo dela era um pequeno testemunho da passagem do tempo, de memórias acumuladas e histórias silenciosas. Ele se lembrou de Miguel, lembranças de sua própria observação noturna, e sentiu que a cidade tecia uma tapeçaria contínua de momentos e vidas. Sofia, entre atendimentos, notou o reflexo de Henrique na vitrine e sorriu discretamente. Sem que nenhum deles dissesse uma palavra, havia um entendimento silencioso. A cidade os conectava, mesmo que de maneira imperceptível. Cada xícara de café, cada página de livro aberta, cada passo de transeunte contribuía para a cadência harmoniosa da vida urbana. Sofia registrava mentalmente os pequenos detalhes, o brilho de uma poça d'água refletindo o céu, a sombra das árvores, o som distante de crianças brincando, como se cada instante fosse um fragmento precioso de memória. Clara, saindo da biblioteca, decidiu passar pela praça central, onde agora algumas crianças brincavam e adultos caminhavam com pressa e concentração. Ela sentou-se no banco próximo à fonte, respirando fundo, observando a cidade em movimento e refletindo sobre os pequenos instantes que testemunhara. Recordou-se de Miguel no café, Valéria na janela, Sérgio com sua câmera, e sentiu que, de alguma forma, todos estavam conectados pelo mesmo fio de observação e contemplação da vida cotidiana. Enquanto isso, Henrique decidiu capturar o movimento da praça com sua câmera. Cada clique preservava um instante de tempo, uma pequena eternidade na qual o cotidiano e o extraordinário se encontravam. Ele percebeu que a cidade não era apenas um cenário físico, mas um espaço de histórias invisíveis, de lembranças que se entrelaçavam silenciosamente. O ritmo constante e natural da vida urbana oferecia um pano de fundo para a reflexão e a conexão entre os personagens, mesmo quando suas trajetórias não se cruzavam diretamente. Sofia organizava o café com cuidado, sentindo que cada gesto tinha significado, que cada cliente carregava suas próprias histórias e memórias. A jovem barista entendia que a vida se formava nesses momentos sutis, nas pequenas interações, nos detalhes que poucos percebiam. Clara fechou os olhos por um instante, sentindo a cadência da cidade e do tempo, e anotou em seu caderno que a beleza residia exatamente na atenção ao que é simples, na observação paciente que conecta pessoas e lugares de maneira invisível. O sol começava a descer, tingindo os prédios com tons dourados e laranjas, refletindo nas janelas e criando sombras alongadas nas calçadas. Henrique guardou a câmera, satisfeito com os fragmentos de eternidade que capturara, enquanto Sofia terminava seu turno no café, preparando-se para fechar as portas. Clara, ainda sentada na praça, sorriu suavemente, reconhecendo que as pequenas coisas, gestos, olhares, aromas e sons, formavam uma rede delicada de memórias que unia todos aqueles que compartilhavam o mesmo espaço urbano, cada um à sua maneira, conectados pelo tempo e pelas pequenas coisas que persistem apesar de tudo. O crepúsculo começou a se instalar, tingindo a cidade de tons suaves de violeta e laranja. As ruas, antes agitadas, agora ofereciam um ritmo mais calmo, como se o próprio tempo respirasse com mais lentidão.
Clara recolhia seus pertences e caminhava de volta para seu apartamento, absorvendo cada detalhe do bairro. A praça, o café, os prédios que se erguiam altos e silenciosos. Ela sentiu que, de alguma forma, todos os fragmentos do dia, Miguel no café, Valéria na janela, Sérgio com sua câmera, Henrique observando a praça e Sofia organizando o café, estavam conectados, compondo uma tapeçaria invisível de memórias e pequenos gestos. Henrique, voltando para seu apartamento, revisava mentalmente as fotografias capturadas ao longo do dia. Cada clique registrava não apenas imagens, mas sentimentos, instantes de observação que reforçavam a continuidade silenciosa da vida urbana. Ele percebeu que a cidade, com seu fluxo constante, unia pessoas de maneiras sutis, quase imperceptíveis, mas carregadas de significado. Cada presença, cada passo, cada gesto cotidiano era parte de uma narrativa maior, uma história compartilhada que se desdobrava sem pressa. Sofia fechou as portas do café e se dirigiu para a pequena sacada de seu apartamento, observando as luzes refletindo nas poças da rua. Ela pensou nos clientes, nos momentos do dia, e sentiu que cada pequeno gesto realizado com atenção tinha peso e significado. A cidade, mesmo silenciosa à noite, mantinha a continuidade das vidas, dos encontros e das memórias que se entrelaçavam, invisíveis aos olhos de quem passava apressado. Clara, em seu apartamento, abriu o caderno e começou a registrar os detalhes do dia. As memórias dos personagens e dos lugares que atravessou se entrelaçavam, criando um mosaico delicado de experiências urbanas. Ela percebeu que cada instante, por mais trivial que pudesse parecer, continha beleza e relevância, compondo um tecido de pequenas eternidades que resistiam à passagem do tempo. A cidade dormia lentamente, mas o tempo continuava seu fluxo constante. As histórias de Miguel, Valéria, Sérgio, Clara, Henrique e Sofia se entrelaçavam sem que eles precisassem se encontrar diretamente, conectadas pelas pequenas coisas, um olhar, um gesto, uma sombra, o aroma de café ou o brilho do sol refletindo em uma vitrine. O ritmo urbano mantinha cada fragmento vivo, preservando memórias e gestos que formavam a narrativa contínua da cidade. Enquanto a noite avançava, cada personagem se recolhia, consciente ou não da rede de observações e lembranças que unia todos. A cidade, silenciosa e poética, preservava o fio do tempo através das pequenas coisas, mantendo vivas histórias e memórias que se sobrepunham e se entrelaçavam. E, naquele instante, Henrique, Sofia, Clara e os demais dormiam, cada um com a sensação de que, apesar do passar das horas, as pequenas coisas continuavam a resistir, formando a continuidade da vida urbana, do cotidiano poético e das memórias que carregamos conosco, invisíveis e eternas. A manhã seguinte trouxe uma luz suave, filtrada pelas nuvens que ainda pairavam sobre a cidade. No bairro conhecido pelos cafés e livrarias, um homem chamado Rafael percorria as ruas, mochila nas costas, pensamentos dispersos e atentos. Ele era jornalista e tinha o hábito de observar as pessoas e os detalhes da cidade, buscando histórias que passassem despercebidas para a maioria. Ao atravessar a praça central, Rafael notou Clara sentada no banco, caderno aberto, concentrada em suas anotações. Ele sorriu levemente, reconhecendo a mesma atenção silenciosa que tantas vezes havia visto em si mesmo e nos outros observadores da cidade. Rafael continuou caminhando, captando os sons, cheiros e gestos que preenchiam o cotidiano urbano. A brisa carregava o aroma de pão fresco e café recém-passado, misturando-se ao perfume discreto das flores nas calçadas. Cada detalhe parecia conter uma memória invisível, um instante de eternidade que só se revelava àqueles que sabiam olhar. Enquanto isso, Miguel revisava mentalmente o que escrevera em seu caderno no dia anterior, recordando pequenos gestos, rostos e encontros silenciosos que compunham o tecido da vida urbana. Na mesma rua, Helena, jovem artista, preparava suas telas no estúdio improvisado dentro do apartamento que alugava. Ela observava a cidade através da janela, inspirando-se nos detalhes cotidianos, a movimentação do café, as sombras das árvores na praça, a cadência dos passos apressados e o brilho tênue das vitrines refletindo a luz da manhã. Para Helena, cada fragmento visual tinha potencial narrativo, e cada gesto humano se tornava uma história em si, um registro silencioso da passagem do tempo. Enquanto Rafael caminhava em direção ao café da esquina,
Observou o reflexo de Helena na vitrine de uma livraria. Por um instante, suas trajetórias se cruzaram de maneira quase imperceptível. Dois observadores que captavam o mesmo instante da cidade, cada um à sua maneira. Sem palavras trocadas, havia um entendimento tácito. O mundo urbano se revelava em pequenos gestos, detalhes e memórias que conectavam vidas sem que fosse necessário um encontro direto. Clara, ainda absorvida em seu caderno, levantou os olhos e notou Rafael passando, mas não disse nada. Ela apenas sentiu a presença dele como parte do fluxo invisível da cidade. Outro observador que, assim como ela, se preocupava com os pequenos detalhes e as nuances da vida cotidiana. A praça, agora com algumas crianças brincando e adultos passando apressados, oferecia um cenário contínuo de momentos que se entrelaçavam, compondo uma narrativa silenciosa e poética. Sofia, encerrando seu turno no café, observava o movimento pela janela, captando gestos e expressões que se misturavam ao ritmo constante da cidade. Ela percebeu que cada presença, Miguel no café, Valéria na janela, Sérgio com sua câmera, Henrique e Clara na praça, Rafael caminhando atento, Helena inspirada pela vista da janela, participava de um mesmo tecido urbano, um fluxo de vidas interconectadas por pequenas coisas, gestos e observações sutis. À medida que a manhã avançava, a luz da cidade mudava de intensidade, e cada personagem seguia sua rotina, absorvendo os detalhes do cotidiano, registrando silenciosamente instantes que resistiriam à passagem do tempo. Rafael sentiu que a cidade oferecia não apenas histórias, mas também uma reflexão sobre o que significa existir entre pessoas, ruas e memórias. Cada gesto, cada sombra, cada reflexo de luz se tornava significativo, compondo um panorama contínuo de vidas que se cruzavam de maneira invisível, mas poética, nas pequenas coisas que sustentam o fluxo do tempo urbano. No meio da tarde, a cidade se transformava em um mosaico de luz e sombra. Rafael caminhava pela calçada, observando o movimento das pessoas e os detalhes que contavam histórias silenciosas. O sorriso de uma criança, o olhar atento de um idoso, o vai-vem constante das portas do café. Ele percebeu Clara, agora retornando para casa, e Helena ainda em seu estúdio, contemplando a vida pela janela. Cada um deles parecia estar conectado por uma rede invisível de observação e memória, ainda que não se conhecessem pessoalmente. Enquanto caminhava, Rafael parou por um instante diante de uma vitrine de livros antigos. O reflexo na vitrine mostrava Helena atrás da janela, Rafael capturando mentalmente a cena. Ele sentiu uma espécie de reconhecimento silencioso, a percepção de que ambos buscavam algo semelhante. A essência do cotidiano, os fragmentos de tempo que permanecem mesmo quando ninguém nota. A cidade, com seu ritmo constante, permitia esse tipo de conexão sutil, e Rafael absorveu cada detalhe como quem guarda um tesouro efêmero. Helena, inspirada pela luz que penetrava na sala de seu estúdio, começou a desenhar. Cada traço capturava a cadência da vida urbana, os gestos e expressões que passavam despercebidos para a maioria. Ela pensava em Rafael, na presença silenciosa de Clara e na observação constante de Sofia. A cidade parecia um organismo vivo, e cada habitante contribuía para o fluxo de histórias, memórias e pequenas eternidades que se entrelaçavam invisivelmente. Clara, chegando em seu apartamento, abriu o caderno e começou a escrever sobre o dia, registrando os detalhes da praça, os gestos das pessoas e a sensação de continuidade que sentia. Ela lembrava de Miguel no café, Valéria olhando pela janela, Sérgio com sua câmera, Henrique observando a praça e agora Rafael e Helena atravessando o mesmo espaço. Cada memória era um fio na tapeçaria delicada da cidade, conectando vidas de forma silenciosa e poética. Sofia, fechando o café, observava a rua e registrava mentalmente os últimos clientes e passantes. Cada pequeno gesto, o aceno de mão de uma criança, o sorriso breve de um desconhecido, a troca silenciosa de olhares, fazia parte de um padrão invisível que ligava todos os personagens. Ela sentiu que, de alguma forma, todos os que haviam passado por aquele bairro naquele dia estavam unidos por um fio de atenção e percepção, compartilhando pequenas eternidades sem necessidade de palavras. Rafael, finalmente, subiu as escadas de seu prédio, revendo mentalmente os detalhes do dia, os gestos, as sombras e luzes que capturara. Helena continuava desenhando, Clara escrevia em silêncio, Sofia se recolhia. A cidade,
com seu ritmo constante e invisível, mantinha as histórias vivas, preservando cada fragmento de vida e cada instante de memória. O tempo passava, mas as pequenas coisas resistiam, conectando vidas e formando a continuidade da experiência urbana, um fio invisível que unia todos sem que eles precisassem perceber. O final da tarde trouxe um céu dourado, refletido nas janelas e poças da cidade. Rafael caminhava devagar, absorvendo cada detalhe, o brilho do sol nas fachadas, as sombras das árvores, os passos apressados de quem retornava para casa. Ele parou em frente ao café da esquina, observando Sofia ainda organizando o balcão, seus gestos precisos e silenciosos. A cidade parecia um organismo vivo, e cada pessoa contribuía para a cadência contínua do tempo. Helena fechou sua janela e recolheu as telas do estúdio, satisfeita com o progresso do dia. Ao olhar para a rua, percebeu Rafael passando, Clara caminhando de volta para casa, e a presença constante da praça, testemunha silenciosa de tantos momentos e encontros. Cada gesto, cada passo, cada olhar era parte de um fio invisível que unia todos os habitantes daquele bairro de maneira poética e silenciosa. Clara sentou-se novamente no banco da praça, observando a luz mudar e refletir nas superfícies ao redor. Ela anotava no caderno detalhes que outros poderiam considerar insignificantes, mas que para ela continham vida e memória. Miguel, Valéria, Sérgio, Henrique, Rafael, Helena e Sofia, todos, de maneira direta ou indireta, participavam de uma mesma tapeçaria urbana, tecida por pequenas coisas e momentos aparentemente triviais, mas eternos em sua essência. Rafael retornou ao seu apartamento, revendo mentalmente as observações do dia. Cada gesto, cada sombra, cada riso de criança se tornava parte de um registro silencioso que se estendia além do próprio tempo. Ele percebeu que a cidade, com seu ritmo constante e invisível, mantinha vivas as histórias e as memórias de quem a habitava, mesmo quando as pessoas estavam distantes, cada uma absorvida em seu próprio fluxo de consciência. Sofia, ao fechar o café, sentiu a serenidade de um dia bem vivido, onde pequenas atenções e gestos se entrelaçavam com outros, formando uma rede invisível de memórias e sensações. Helena guardava suas telas, satisfeita com a capacidade de capturar momentos que, embora simples, carregavam a essência da cidade e de seus habitantes. Clara, ainda na praça, sorriu para si mesma, consciente de que cada instante observado se tornava parte de um fio contínuo, ligando vidas e preservando memórias. O céu escureceu lentamente, e a cidade mergulhou em uma calma silenciosa. Cada personagem se recolheu, carregando consigo os fragmentos de tempo e as pequenas coisas que testemunharam. A vida urbana continuava, constante e invisível, mantendo a continuidade poética das memórias e das observações. O tempo passava, mas os pequenos detalhes, olhares, gestos, aromas, luzes, resistiam, conectando vidas e tecendo a tapeçaria delicada da cidade, sempre viva, sempre observada. A noite caiu sobre a cidade, espalhando sombras longas e luzes tênues pelas ruas e praças. Rafael, ao retornar para seu apartamento, refletia sobre os instantes capturados ao longo do dia. Gestos simples, olhares breves, crianças brincando, pessoas atravessando ruas, o fluxo constante de vidas que se entrelaçavam de forma silenciosa. Cada observação parecia manter vivas memórias invisíveis, como se o tempo se condensasse em pequenos fragmentos que resistiam à passagem das horas. Helena guardava suas telas e pincéis, satisfeita por ter capturado em cores a cadência da cidade. Ela pensava em Rafael, Clara, Sofia e nos outros observadores do bairro, percebendo que, mesmo sem interação direta, todos estavam conectados pelo mesmo fio invisível que atravessava o cotidiano urbano. Cada gesto, cada sombra, cada luz refletida nas poças ou nas vitrines fazia parte de uma tapeçaria delicada que unia vidas e memórias. Clara fechou o caderno e levantou-se do banco da praça, sentindo que as pequenas coisas observadas durante o dia, o sorriso de uma criança, o aroma do pão fresco, o reflexo do sol em uma vitrine, eram eternas em sua própria essência. Ela retornou para seu apartamento, levando consigo a percepção de que cada instante, por mais simples que parecesse, tinha valor e contribuía para a continuidade silenciosa das histórias urbanas. Sofia, ao desligar as luzes do café, olhou para a rua e sentiu a serenidade que só a noite poderia proporcionar. Cada cliente,
Cada gesto do dia, cada presença observada formava uma rede invisível de memória, e pequenas eternidades. Miguel, Valéria, Sérgio, Henrique, Rafael, Helena e Clara, todos, de maneira direta ou indireta, haviam participado de uma mesma cadência, uma narrativa contínua que a cidade sustentava sem pressa. As ruas agora eram silenciosas, mas os fragmentos do dia continuavam a existir, preservados na memória de cada personagem, nas sombras e reflexos, nas pequenas coisas que resistiam ao tempo. A cidade, embora adormecida, respirava lentamente, mantendo vivas as histórias e os gestos de todos que a percorriam. O fio poético da vida urbana permanecia intacto, conectando pessoas, gestos e memórias em uma tapeçaria invisível que se estendia para além do espaço e do tempo. Enquanto a madrugada avançava, Rafael, Helena, Clara e Sofia se recolhiam, cada um consciente, mesmo que de maneira sutil, da presença do outro através do cotidiano compartilhado. A cidade dormia, mas os pequenos detalhes, os gestos, os olhares, a luz, os aromas, continuavam a resistir, conectando vidas, preservando memórias e sustentando a continuidade poética das histórias que apenas a atenção paciente consegue revelar. E assim, a vida urbana seguia seu fluxo delicado, sereno e invisível, mantendo a beleza das pequenas coisas, eternas e presentes em cada instante do tempo. A manhã trouxe uma luz suave que se espalhava pelas ruas do bairro. Miguel, agora mais acostumado à cadência silenciosa da cidade, caminhava até o café da esquina, refletindo sobre os últimos dias e as pequenas coisas que haviam marcado sua rotina. Ele pensava em Valéria, Sérgio, Clara, Rafael, Helena e Sofia, presenças que, mesmo sem contato direto, faziam parte de uma mesma tapeçaria urbana, conectadas por gestos, memórias e observações silenciosas. No mesmo bairro, um novo personagem surgia, Letícia, jovem arquiteta, que caminhava entre prédios antigos e modernos, absorvendo detalhes arquitetônicos e o movimento das pessoas. Ela tinha o hábito de observar a cidade com atenção e calma, registrando mentalmente cada fachada, cada sombra projetada, cada reflexo de luz nas vitrines e nas poças de chuva. Letícia passava por Miguel no café e notou seu olhar atento às ruas e aos transeuntes. Não houve palavras, apenas um reconhecimento silencioso da atenção compartilhada pela vida cotidiana. Enquanto isso, no estúdio de Helena, a artista continuava a trabalhar em suas telas, inspirada pelos gestos e luzes da cidade. Cada pincelada buscava capturar o instante, a cadência do cotidiano, as pequenas eternidades que só se revelam a quem observa com paciência. O reflexo da rua na janela mostrava Rafael caminhando atento, Clara passando pela praça, e Miguel sentado no café, cada um envolvido em sua própria observação, mas todos conectados pelo fio invisível da cidade. Sofia, no café, organizava as xícaras e pratos, preparando-se para o turno da manhã. Ela percebia o movimento da rua, registrando mentalmente gestos, olhares e detalhes que poderiam se perder no cotidiano apressado. Cada instante parecia conter uma história, cada presença um fragmento de tempo que se entrelaçava com outros. Letícia, ao passar pela vitrine, notou o reflexo de Sofia e de Miguel, e sentiu que, de alguma forma, fazia parte desse mesmo fluxo silencioso de memórias e pequenas coisas que sustentam a vida urbana. Miguel observava um casal atravessando a rua de mãos dadas, crianças brincando na praça, um idoso alimentando pombos. Cada gesto, cada detalhe, cada sombra parecia carregar significado. Ele registrava mentalmente o instante, consciente de que pequenas eternidades se escondem no ordinário, nos fragmentos do cotidiano que muitas vezes passam despercebidos. A cidade, com seu ritmo constante, oferecia a ele e a outros observadores um palco silencioso de histórias que se cruzavam e se entrelaçavam sem necessidade de palavras. Letícia, caminhando entre as ruas, percebeu Clara sentada no banco da praça, caderno aberto, escrevendo silenciosamente. Um sorriso passou por seu rosto, como quem reconhece a presença de outro observador atento. Ela continuou seu caminho, sentindo que a cidade oferecia momentos de conexão invisíveis, onde vidas se cruzam de forma poética e silenciosa. Miguel, Helena, Rafael, Sofia, Clara e agora Letícia, todos, de maneiras distintas, participavam de uma mesma tapeçaria urbana,
feita de pequenas coisas, gestos e memórias que resistem ao tempo e se mantêm vivos na cadência da cidade. A manhã avançava, e a luz filtrada pelas nuvens realçava os detalhes das fachadas, as sombras das árvores, os reflexos nas poças. Cada passo, cada gesto, cada observação contribuía para a continuidade silenciosa da vida urbana, conectando personagens, memórias e instantes de maneira invisível e poética. A cidade respirava lentamente, e seus habitantes, atentos ou não, participavam de um fluxo contínuo que preservava as pequenas coisas e a beleza do cotidiano. A manhã trouxe uma luz suave que se espalhava pelas ruas do bairro. Miguel, agora mais acostumado à cadência silenciosa da cidade, caminhava até o café da esquina, refletindo sobre os últimos dias e as pequenas coisas que haviam marcado sua rotina. Ele pensava em Valéria, Sérgio, Clara, Rafael, Helena e Sofia, presenças que, mesmo sem contato direto, faziam parte de uma mesma tapeçaria urbana, conectadas por gestos, memórias e observações silenciosas. No mesmo bairro, um novo personagem surgia, Letícia, jovem arquiteta, que caminhava entre prédios antigos e modernos, absorvendo detalhes arquitetônicos e o movimento das pessoas. Ela tinha o hábito de observar a cidade com atenção e calma, registrando mentalmente cada fachada, cada sombra projetada, cada reflexo de luz nas vitrines e nas poças de chuva. Letícia passava por Miguel no café e notou seu olhar atento às ruas e aos transeuntes. Não houve palavras, apenas um reconhecimento silencioso da atenção compartilhada pela vida cotidiana. Enquanto isso, no estúdio de Helena, a artista continuava a trabalhar em suas telas, inspirada pelos gestos e luzes da cidade. Cada pincelada buscava capturar o instante, a cadência do cotidiano, as pequenas eternidades que só se revelam a quem observa com paciência. O reflexo da rua na janela mostrava Rafael caminhando atento, Clara passando pela praça, e Miguel sentado no café, cada um envolvido em sua própria observação, mas todos conectados pelo fio invisível da cidade. Sofia, no café, organizava xícaras e pratos, preparando-se para o turno da manhã. Ela percebia o movimento da rua, registrando mentalmente gestos, olhares e detalhes que poderiam se perder no cotidiano apressado. Cada instante parecia conter uma história, cada presença um fragmento de tempo que se entrelaçava com outros. Letícia, ao passar pela vitrine, notou o reflexo de Sofia e de Miguel, e sentiu que, de alguma forma, fazia parte desse mesmo fluxo silencioso de memórias e pequenas coisas que sustentam a vida urbana. Miguel observava um casal atravessando a rua de mãos dadas, crianças brincando na praça, um idoso alimentando pombos. Cada gesto, cada detalhe, cada sombra parecia carregar significado. Ele registrava mentalmente o instante, consciente de que pequenas eternidades se escondem no ordinário, nos fragmentos do cotidiano que muitas vezes passam despercebidos. A cidade, com seu ritmo constante, oferecia a ele e a outros observadores um palco silencioso de histórias que se cruzavam e se entrelaçavam sem necessidade de palavras. Letícia, caminhando entre as ruas, percebeu Clara sentada no banco da praça, caderno aberto, escrevendo silenciosamente. Um sorriso passou por seu rosto, como quem reconhece a presença de outro observador atento. Ela continuou seu caminho, sentindo que a cidade oferecia momentos de conexão invisíveis, onde vidas se cruzam de forma poética e silenciosa. Miguel, Helena, Rafael, Sofia, Clara e agora Letícia, todos, de maneiras distintas, participavam de uma mesma tapeçaria urbana, feita de pequenas coisas, gestos e memórias que resistem ao tempo e se mantêm vivos na cadência da cidade. A manhã avançava, e a luz filtrada pelas nuvens realçava os detalhes das fachadas, as sombras das árvores, os reflexos nas poças. Cada passo, cada gesto, cada observação contribuía para a continuidade silenciosa da vida urbana, conectando personagens, memórias e instantes de maneira invisível e poética. A cidade respirava lentamente, e seus habitantes, atentos ou não, participavam de um fluxo contínuo que preservava as pequenas coisas e a beleza do cotidiano. No meio da tarde, a cidade parecia respirar com calma, oferecendo pequenos detalhes que passavam despercebidos para a maioria. Miguel continuava sua rotina no café, observando a praça e registrando mentalmente gestos e expressões. Ele notou Clara caminhando com o caderno em mãos,
escrevendo silenciosamente, e Rafael atravessando a rua com atenção voltada para cada gesto e sombra. Cada presença parecia se entrelaçar de maneira invisível, formando uma tapeçaria silenciosa de memórias urbanas. Letícia caminhava entre os prédios, absorvendo a cadência da cidade, os sons, aromas e luzes que se transformavam ao longo do dia. Ela passou pelo estúdio de Helena e notou a artista ainda concentrada em suas telas, capturando movimentos e reflexos. Um reconhecimento silencioso se estabeleceu. Ambos eram observadores atentos da vida urbana, conectados por um fio invisível de percepção e memórias que se cruzavam na cidade. Sofia, no café, finalizava os atendimentos, mas continuava a perceber os detalhes do movimento urbano. Cada xícara entregue, cada gesto de atenção a clientes e transeuntes era parte de uma rotina que revelava a beleza das pequenas coisas. Ela viu Letícia atravessando a rua, Clara sentada na praça e Miguel anotando mentalmente cada instante. As conexões invisíveis se tornavam mais claras, como se cada gesto humano estivesse entrelaçado de maneira poética. Clara registrava os sons e movimentos da praça, desde o riso distante das crianças até o bater suave das folhas nas árvores. Ela percebeu Rafael passando e sentiu, de maneira silenciosa, a continuidade da vida urbana, a conexão invisível que unia todos aqueles que observavam e participavam da cidade com atenção. Cada fragmento do cotidiano, por mais trivial que parecesse, se tornava parte de uma narrativa contínua e poética. Helena terminou um quadro e olhou para a rua, percebendo Rafael e Letícia passando quase ao mesmo tempo, cada um absorvendo detalhes diferentes da cidade. Ela sorriu, reconhecendo que todos os observadores do bairro compartilhavam o mesmo fio invisível. Atenção aos pequenos gestos, a cadência do tempo e as memórias sutis que o cotidiano urbano oferece. O sol começava a descer, tingindo a cidade com cores suaves. Cada sombra alongada, cada reflexo de luz, cada cheiro e som contribuía para a tapeçaria urbana invisível que conectava Miguel, Valéria, Sérgio, Clara, Rafael, Helena, Sofia e Letícia. A cidade mantinha o ritmo constante do tempo e das pequenas coisas, preservando memórias e gestos que formavam a continuidade poética da vida urbana. Mesmo quando cada personagem seguia sua rotina de maneira isolada, mas interligada pelo fluxo invisível da observação e da memória. A noite caiu sobre a cidade, espalhando sombras suaves e luzes cálidas pelas ruas e praças. Letícia retornava para seu apartamento, refletindo sobre os pequenos detalhes observados durante o dia. O reflexo do sol nas vitrines, o movimento das pessoas, as sombras das árvores, a cadência dos passos. Cada instante parecia carregar significado, compondo uma tapeçaria invisível de memórias urbanas que conectava todos os habitantes do bairro. Miguel, encerrando o turno no café, observava a praça silenciosa, percebendo os vestígios do dia, gestos, olhares, sorrisos e sombras que permaneciam na memória. Sofia desligava as luzes, sentindo a continuidade do fluxo urbano e a presença invisível de Helena no estúdio. Rafael caminhando pelas ruas, Clara escrevendo no caderno, e Letícia absorvendo os detalhes do bairro. Cada um, de maneira sutil, participava de um mesmo fio poético que unia pequenas coisas e gestos cotidianos. Helena guardava suas telas, satisfeita por ter capturado a essência do dia. Ela percebeu a conexão silenciosa entre os observadores do bairro, a maneira como cada gesto humano e cada instante de atenção às pequenas coisas formavam uma continuidade poética invisível, que atravessava o espaço e o tempo. A cidade, embora adormecida, mantinha vivas as memórias e observações, preservando a cadência serena do cotidiano urbano. Clara fechou o caderno e caminhou para casa, sentindo que cada instante observado se transformava em eternidade, e que cada pequeno detalhe, o aroma do café, o som distante de risadas, o brilho do sol ou das lâmpadas da rua, tinha significado e valor. Rafael, em seu apartamento, revisava mentalmente os fragmentos do dia, absorvendo as pequenas eternidades que a cidade oferecia. Letícia, ao chegar em casa, sorriu ao perceber que cada gesto observado se conectava a outros, invisivelmente, mantendo um fluxo contínuo de histórias e memórias. A cidade, com seu ritmo constante e silencioso, preservava os fragmentos de tempo e as pequenas coisas que sustentam a vida urbana, conectando Miguel, Valéria, Sérgio, Clara, Rafael, Helena,
Sofia e Letícia em uma tapeçaria invisível de gestos, lembranças e reflexos. Enquanto a madrugada avançava, todos os personagens se recolhiam, conscientes ou não do fio que os unia. A cidade respirava lentamente, mantendo a continuidade poética do cotidiano, preservando a beleza das pequenas coisas que resistem ao tempo. Cada instante, cada sombra, cada aroma e cada gesto formava a narrativa silenciosa da vida urbana, lembrando que a observação atenta e a valorização do ordinário transformam o cotidiano em eternidade e poesia. A noite se espalhava pela cidade, tingindo as ruas e praças com tons suaves de sombra e luz amarelada. Letícia caminhava lentamente para seu apartamento, absorvendo os últimos detalhes do dia. Reflexos nas vitrines, gestos breves dos transeuntes, o som distante de risadas e o ritmo cadenciado das folhas agitadas pela brisa. Cada instante carregava significado, compondo uma tapeçaria invisível de memórias urbanas que conectava todos os habitantes do bairro. Miguel, encerrando o turno no café, observava a praça agora silenciosa, refletindo sobre os gestos e olhares que haviam cruzado seu caminho durante o dia. Sofia desligava as luzes, sentindo a continuidade do fluxo urbano, consciente das presenças invisíveis de Helena em seu estúdio, Rafael pelas ruas, Clara escrevendo no caderno, e Letícia absorvendo cada detalhe do bairro. Todos, de maneira sutil, participavam de um mesmo fio poético que unia pequenas coisas e gestos cotidianos. Helena guardava suas telas, satisfeita com o progresso do dia. Ela percebeu a conexão silenciosa entre os observadores do bairro. Cada gesto humano e cada instante de atenção às pequenas coisas formavam uma continuidade poética e invisível, atravessando o espaço e tempo. A cidade, embora silenciosa à noite, mantinha vivas as memórias e observações, preservando a cadência serena do cotidiano urbano. Clara fechou o caderno e retornou para casa, sentindo que cada instante observado se transformava em uma eternidade sutil. Cada pequeno detalhe, o aroma do café, a luz refletida nas janelas, o som distante de passos ou risadas, tinha seu valor, conectando vidas e momentos de maneira silenciosa. Rafael, em seu apartamento, revisava mentalmente os fragmentos do dia, absorvendo as pequenas eternidades que a cidade oferecia. Letícia, chegando em casa, sorriu, consciente de que cada gesto observado se entrelaçava com outros, mantendo um fluxo contínuo de histórias e memórias. Enquanto a madrugada avançava, todos os personagens se recolhiam, conscientes ou não do fio invisível que os unia. A cidade respirava lentamente, preservando a continuidade poética do cotidiano, mantendo vivas as pequenas coisas que resistem ao tempo. Cada sombra, cada aroma, cada gesto formava a narrativa silenciosa da vida urbana, lembrando que a observação atenta transforma o ordinário em eternidade e poesia. O amanhecer tingia a cidade com tons suaves de laranja e rosa, refletindo-se nas fachadas e poças d'água como se cada superfície carregasse memórias do tempo. A praça central, silenciosa, guardava os primeiros passos dos habitantes que, sem saber, compartilhavam o mesmo instante de consciência. Clara estava sentada em seu banco habitual, caderno aberto sobre os joelhos, registrando o murmúrio do dia que começava. Ergueu os olhos e percebeu Letícia atravessando a rua, passos leves, observando cada detalhe da cidade. Rafael vinha pela calçada, atento às sombras e reflexos, e Helena, no estúdio, contemplava a luz filtrada que dançava sobre suas telas. Miguel, no café, preparava a primeira xícara do dia, sentindo o aroma se espalhar pelo ar frio da manhã. Ele notou o brilho do sol nas vitrines e o aceno breve de uma criança atravessando a praça. Sofia organizava o balcão, percebendo gestos e expressões que se entrelaçavam em uma coreografia silenciosa, conectando vidas de maneira invisível. Cada um dos personagens, imerso em suas pequenas observações, começou a perceber uma harmonia inesperada. O ritmo constante da cidade parecia alinhar seus passos e olhares, como se todos participassem de um mesmo movimento secreto. O vento trouxe consigo a sensação de leveza, carregando aromas de pão fresco, café e folhas molhadas. Clara sentiu que, mesmo sem falar, suas memórias e observações se cruzavam com as de Letícia, Rafael e Helena. Miguel, olhando pela janela do café, percebeu o fluxo de pessoas e sombras que se repetiam com cadência quase musical. Cada gesto um fragmento de eternidade. Sofia,
Enquanto servia a primeira xícara, sorriu levemente, consciente da presença silenciosa de cada personagem no mesmo instante urbano. O tempo parecia expandir-se, permitindo que cada gesto cotidiano, uma sombra projetada, um sorriso breve, o bater de passos, a luz refletida em uma vitrine, se tornasse parte de uma melodia maior, que unia os personagens e a cidade em uma tapeçaria invisível. Cada observador, por um instante, sentiu-se parte de algo maior, uma consciência coletiva que se manifestava nas pequenas coisas, na cadência serena do cotidiano. Helena guardava seus pincéis e telas, percebendo que a vida capturada em cores refletia o movimento silencioso da cidade. Letícia, atravessando a rua, sentiu o alinhamento sutil de gestos, sons e sombras, como se cada instante fosse simultaneamente único e compartilhado. Rafael respirou fundo, absorvendo o momento, consciente de que cada detalhe observado, o brilho da água, o barulho de passos, a cadência de risadas, era eterno em sua própria essência. O clímax atingiu seu ápice quando todos, de maneira invisível e silenciosa, sentiram a interconexão. Não havia palavras, nem encontros diretos, mas uma percepção profunda de que suas vidas, gestos e memórias estavam entrelaçados pelo fio poético da cidade. Cada detalhe, cada sombra, cada aroma, cada reflexo formava uma rede de lembranças e sensações que persistia, independentemente do fluxo do tempo. O vento, o aroma do café, o som distante de crianças brincando e o brilho tênue das fachadas criaram um instante de contemplação pura. Cada personagem experimentou a beleza silenciosa da cidade, a continuidade do cotidiano e a resistência das pequenas coisas ao tempo. A cidade respirava lenta e suavemente, mantendo vivas as memórias, os gestos e a cadência poética da vida urbana. Quando o clímax se dissolveu, o amanhecer já atingia a cidade de forma mais intensa. Cada personagem continuou sua rotina, mas carregava consigo a sensação compartilhada do instante, uma leve melancolia misturada a acolhimento, a certeza de que pequenas coisas conectam vidas, preservam memórias e transformam o ordinário em eternidade. A cidade seguia seu fluxo sereno, mantendo intacta a tapeçaria invisível que unia Miguel, Valéria, Sérgio, Clara, Rafael, Helena, Sofia e Letícia, uma rede de gestos e observações que apenas quem presta atenção consegue perceber, mas que é real e poética em sua essência.